Boa noite a todos. Boa noite. Na alegria de estarmos conversando sobre Jesus, sobre nosso crescimento espiritual, vou iniciar falando sobre Gandhi. Por que falar sobre Gandhi? Porque só através dos bons exemplos, dos grandes exemplos, vamos compreender quão especiais somos. Que chance imensa temos de também nos comportarmos como os grandes vultos da humanidade. Tantas vezes nos apresentam como heróis os violentos, mas não nos interessa continuar num mundo difícil, num mundo com violência, num mundo com problemas vários. E como evitar isso? Cada indivíduo que melhora, dizia Gandhi, arrasta bilhões que não mais se expressarão na violência. Cada um de nós não foi convidado para sofrer. Por que sofremos? Porque criamos nosso sofrimento. Mas a grande tarefa nossa é construirmos um mundo de paz, de justiça e de amor. Como diz uma música que o padre Marcelo canta, Deus quer nos ver sorrindo. Como dizia Leibniz, um filósofo, a Terra é linda, o planeta é lindo, nós, habitantes da Terra, é que somos um pouco difíceis. E Gandhi veio à Terra para mostrar como devemos agir. Ele nasceu na Índia, filho de uma família privilegiada. O pai de Gandhi era importante, ele teve uma infância razoável, ele se formou em Direito em Londres, foi estudar em Londres, ele chegou a montar um escritório muito bonito, comprou ternos finos, mas quando ele olhou o povo à sua volta na Índia, ele viu tanto sofrimento e tanta dor. Aí ele soube que os que iam para a África, os imigrantes que iam para a África, lá estavam em piores condições. E ele foi para a África. Ficou 20 anos lá. Como foi a infância de Gandhi? Será que ele já veio esse indivíduo especial, justo? Não. Interessante, na infância, Gandhi apresentou alguns problemas. Era um menino bom, mas ele não comia, pela religião da Índia, não comia carne e não fumava. Na escola, ele foi apresentado a carne e ao cigarro e começou a comer carne escondida e a fumar escondido. Mas ele tinha um coração muito bom. Um dia ele chegou para os pais e contou. E a mãe fez ele prometer que não mais comeria carne nem fumaria. É um costume da Índia. É uma religião que eles apresentam lá e ensinam exatamente o cigarro faz mal aos pulmões. Mais tarde, Gandhi faz outra coisinha errada, muito errada até, mas para uma criança, ele estava então com 15 anos. O irmão tinha uma corrente de ouro e Gandhi começou a fazer umas dívidazinhas com bobagem, com doce. Ele o que pensou? Tirou uma argolinha da corrente de ouro do irmão e pensou, ele nem vai perceber. E realmente o irmão não percebeu. Mas o sossego de Gandhi acabou. Ele ficava torturado, ele se julgava muito infeliz pelo erro cometido. E ele começou a se sentir tão mal que ele um dia escreveu um bilhete para o pai contando o que ele fizera de errado, porque ele não conseguia falar. Ele pensava, se eu falar para o meu pai, eu vou me sentir melhor. Mas ele sentava, o pai estava adoentado, acamado, ele sentava do lado do pai. Quando ele olhava nos olhos do pai, ele chorava. Até que o pai lhe disse, vai, escreva o que te preocupa. Ele escreveu contando o roubo, o sofrimento pelo qual ele passava, e encerrava a carta dizendo, pai, sei que eu mereço uma boa surra. Eu espero que o senhor me dê uma boa surra. O pai leu chorando, se abraçaram chorando ele e Gandhi.
E o pai disse, eu não preciso te dar uma boa surra. Você já sofreu tanto que sofreu mais do que se eu te desse uma boa surra. E eu sei que de hoje em diante você nunca vai mentir e nunca vai fazer nada errado. Ali, Gandhi entendeu melhor a não violência. Ele entendeu que se o pai o esbofeteasse, batesse, ele ficaria tranquilo e talvez continuasse a cometer erros. Ele entendeu que a dor que ele viu no rosto do pai e o amor que o pai sentia por ele, perdoando aquele erro terrível, e o sofrimento por que ele passara, fariam com que ele se tornasse um novo homem. E desde então, Gandhi nunca mais agiu errado. Estudou, se formou, fez direito, começou a ganhar dinheiro no seu consultório elegantíssimo, estava casado na Índia, o costume, a menina ia morar com a sogra, criança ainda, 9, 10 anos. Depois se casava, então era como se fosse da mesma família. Gandhi já estava casado, mas resolveu largar os bens da terra e se dedicar a ajudar o seu povo sofredor. Quando? Quem teria coragem de fazer isso? Só mesmo um grande espírito. E ele conta quem o inspirou. Ele dizia que ele foi inspirado por Jesus de Nazaré, que ele amava muito Jesus e que ele se inspirara nas bem-aventuranças que Jesus apresentava. E Jesus dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tremei, vós que agis errado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus nos apresentou como indivíduos magníficos. Ele dizia, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Sabia das nossas necessidades, mas sabia também do nosso futuro. Tem um poeta que diz, queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Todos nós nascemos para nos dirigirmos para a luz. Todos nós nascemos para nos transformarmos em luzes. A ciência hoje fala em bilhões de mundos que existem por este universo infinito. E Jesus já dizia, existem muitas moradas na casa do meu Pai. E para quem são as tantas moradas? Para nós. Mas nós ficamos tão focados no barro da terra, no que comer, como dizia Jesus, no que vestir, só interessados por isso, que nos esquecemos de que somos maravilhosos. Somos Deus e somos luzes. Somos o sal da terra e vamos salgar. E essas lições entraram no coração de Gandhi. Ele já era bom, ele desejava um mundo de paz, de justiça, de amor. Aliás, todos nós, antes de cada encarnação, nós nos preparamos para pensar dessa forma. Para chegarmos na Terra, nos tornarmos trabalhadores, Paulo de Tarso falava que ninguém poderia viver da religião. Ele trabalhava o dia inteiro e à noite pregava. E nós todos temos que ser úteis aos nossos irmãos e à terra. Mas temos que também defender os que são mais frágeis, que ainda não se entendem, não se respeitam, agem errado tantas vezes. E como Gandhi agiu? Ele dizia, eu sou seguidor de Jesus, mas nunca vou dizer que sou cristão, porque os cristãos não seguem Jesus.
Dizem que amam Jesus, mas não fazem o que Jesus mandou. E Gandhi fez o que Jesus mandou. Ele foi primeiro defender seus irmãos que estavam na África, que eram maltratados pelo governo britânico. 20 anos ele ficou na África lutando pelos seus irmãos, depois os indianos e por todos os irmãos que ele encontrava. Depois ele voltou para sua terra, para a Índia, e lá também encontrou muita injustiça. Criavam leis absurdas, a Índia estava conquistada pelo governo britânico. E eles criaram uma lei que dizia: não reconhecemos o casamento nos cartórios indianos. Não haverá herança, nem herdeiros para quem casa só nos cartórios indianos. Gandhi falou: não pode, a terra é nossa. E lutou resistência pacífica, sem violência, nem violência mental, nem violência nas palavras, nem violência nas ações, porque ele dizia: violência gera violência. Mas então, como ele conseguia vencer? Ele orava e jejuava. A força do pensamento dele achava que jejuar fazia bem. Não é necessário, mas ele, pensando que fazia bem, fazia bem. E ele dizia que ele se trancava no quarto e se ligava à espiritualidade cósmica, aos espíritos de luzes, e se tornava forte. Vivia magrinho, porque ele estava sempre trabalhando por algum sofredor. Ele não admitia injustiça. Conseguiu fazer com que os casamentos dos indianos nos cartórios dos indianos fossem respeitados. Aí surgiu mais uma lei louca. O sal seria caro e os indianos, para utilizarem o sal tirado da água da terra deles, teriam que pagar. Gandhi falou: não, ninguém vai pagar pelo sal. O sal é nosso, a natureza nos oferece de graça. E ele conseguiu no início 70 seguidores, depois eram centenas. Tiravam o sal e distribuíam gratuitamente. Vinham os soldados, batiam, espancavam, quebraram pernas de alguns. E Gandhi falava: liguem-se às luzes, não reajam, não mandem pensamentos menores, luzes. Várias vezes foram presos. Gandhi ia junto, era preso junto, até que ele começou a ficar conhecido. O vice-rei da Índia, que também aceitava as ordens do governo britânico, começou a ficar seguidor também de Gandhi. Ele falava: mas de onde veio esse homem tão corajoso e que conseguiu fazer com que parasse de cobrar caríssimo sal com impostos altíssimos? O sal é nosso, é de todos. Como precisaríamos de um Gandhi no nosso Brasil? Como precisamos cada um vibrar por nosso Brasil, iluminar aqueles que querem nos dirigir e alguns sequer se dirigem. Vibrar agora por aqueles que estão nos postos de comando. Cantar o hino nacional, que é gratidão ao nosso país. E os Vedas já diziam: a gratidão liga-nos às luzes do universo, liga-nos à energia cósmica, ao pensamento de Deus, diria André Luiz. E Gandhi dizia que ia libertar a Índia. Seria impossível. Os britânicos eram muito fortes, tinham muito dinheiro, muitas armas, mas Gandhi conseguiu. E um dia o governador britânico falou: mas eu não sei o que esse homem tem. O povo está cansado de segui-lo. Ele se retira, se fecha no quarto. Quando ele sai do quarto, está todo mundo seguindo. Ele disse: eu oro, eu me ligo às luzes do universo.
é outro ensinamento que nós temos que aprender. No Evangelho segundo o Espiritismo, quem aqui no Evangelho? Isso. Pode ler também no Novo Testamento. Alguém leu o Novo Testamento, as histórias de Jesus? Você. Então, você também. Isso, parabéns. No Evangelho segundo o Espiritismo, antes das preces, tem um trechinho pequeno, que fala o que Gandhi falou. O trecho diz assim: a oração sincera atrai para o indivíduo as melhoras imediatas. Outro dia eu falei numa casa espírita, quando eu quero falar com Deus, eu falo. Mas Jesus não nos ensinou essa prece, o Pai Nosso, que é um pedido direto a Deus, é nosso Pai. Estamos mergulhados na energia cósmica. Somos filhos de Deus. Ele é o pai da parábola do filho pródigo. E Roberto Carlos não tem uma música que diz: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo? Então, quando queremos falar com Deus... Obrigada. Vou por aqui. Quando queremos fazer um pedido a Deus, apenas falamos. Fala das suas necessidades, das tristezas, da alegria, mas depois não se esqueça de agradecer. Tem gente que só reclama. Aí consegue que um pedido seja atendido. Claro que Deus não vai atender quem pede para ganhar na loteria, poupe-me. Quem pede para comprar um carro importado, aí é luxo. Mas Deus atende a conseguirmos o necessário, um emprego, saúde, que um elemento difícil da família melhore. Deus nos ouve, é o nosso Pai. Como um pai humano ama seu filho, um bom pai humano, assim Deus nos ama. E Gandhi sabia disso. Conseguiu libertar a Índia. E quando fizeram uma homenagem para Gandhi pela libertação da Índia, ele não compareceu à homenagem, porque ele estava construindo casa para os pobres. Na Índia, os pobres eram chamados intocáveis. Ainda existem resíduos disso. Por que intocáveis? Porque inventaram que o Deus Shiva criou as pessoas. Da cabeça do Deus eram os sacerdotes, depois os indivíduos importantes da Índia, depois os soldados das pernas, e os intocáveis eram os que limpavam as ruas, gente nobre, trabalhadores nobres da nobreza espiritual, os que faziam os menores serviços. Gandhi falou, isso é besteira, Deus criou a todos iguais, não existe separação entre as pessoas. E Gandhi, o que fez? Começou a se vestir como os intocáveis. E alugou uma casa no meio dos intocáveis e adotou uma menina que chamavam de intocável. Mas qual era o problema dos intocáveis? Olha a besteira. Diziam que os intocáveis eram tão impuros que estragariam a aura, o pensamento de quem não era intocável. Pode? Até a própria sombra. Que bem. Até a própria sombra. Até a própria sombra. Onde eles andavam era uma catástrofe. Gente que trabalhava como aqui. Os trabalhadores queridos podiam ser considerados intocáveis? Claro que não. A luz da nossa visão da reencarnação são experiências. Hoje nasce no meio mais humilde para desenvolver uma virtude. Amanhã nasce no meio menos humilde, mas a humildade está dentro de nós. Sabemos que todos somos irmãos, que não existem intocáveis, que não existem superiores ou inferiores. Existe respeito ao pai e à mãe. Existe respeito à autoridade, disciplina, respeito a Deus. Tudo isso Gandhi sabia.
E no dia em que ele deveria ser elogiado, exaltado, ele estava lá, construindo casa para os seus irmãos intocáveis. Ele foi tão importante que ele era recebido nos melhores salões europeus. A turma toda elegante, as mulheres com vestido chique. Dizem que os maridos diziam, não leve joias, porque se vocês ouvirem Gandhi falar sobre os sofredores, vocês vão arrancar as joias e entregar para Gandhi. Então vão sem joias, mas elas iam todas elegantes. E como chegava Gandhi? Com um calção branco, como usavam os intocáveis, ou enrolado num lençol, de chinelo ou descalço. Ele deu uma lição de humildade, de que de nada vale o exterior se o interior, como dizia Jesus, estiver sujo, se tivermos mau pensamento. Jesus deixou tão claro isso, que a nossa nobreza é no nosso coração, alegoricamente, na capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, de respeitarmos o outro como queremos ser respeitados. Mas Gandhi causava tanto problema para os que tinham muito e não queriam se desapegar, que um dia um que era supostamente amante de Gandhi, amigo de Gandhi, ele andava junto com Gandhi para verificar quando ia matar Gandhi, a pedido de um grupo de homens muito ricos que não queria saber de Gandhi. E Gandhi já tinha, felizmente, mais de 80 anos, cumprir a sua tarefa, ficara conhecido Mahatma Gandhi no mundo inteiro. Tem um filme lindo sobre ele. Esse falso amigo chegou e assassinou Gandhi com uma faca. Foi uma choradeira, foi um desespero. Os seus seguidores não entenderam a mensagem de Gandhi. Desapego, a morte não existe, ninguém morre, só larga o corpo físico. Mas a lição de Gandhi ficou até hoje. E quando vem um ímpeto em nosso coração, acostumados tantas vezes a nos irritarmos à toa, a lembrança humilde de Gandhi. Ele deixou de herança um óculos antiguinho, feio. Ele mesmo era magrinho, feinho. Os dentes haviam sido gastos. Ele falou que enquanto existisse um homem com frio e com fome, ou com algum problema dentário, ele andaria igual àquele homem. Então ele andava com os dentinhos gastos, um óculosinho feio, aquele lençol, aquele bermudão, descalço, e frequentava os grandes salões para falar sobre a necessidade de nos modificarmos interiormente, porque de nada vale apenas nos enfeitarmos por fora, como ele dizia, Jesus já dizia, ai de vós, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. E o interior de Gandhi era pura luz. E quando ele morreu, desencarnou, o corpo físico tambou, o espírito foi para a luz, a mulher dele, aquela que aos 10 anos foi morar com a sogra e viveram muito bem, escreve uma carta linda. Ela fala, meu amado marido e meu mestre, agradeço a você por todas as lições que me deste. Agradeço a você por ter me ensinado o desapego. Desculpe, quando muito jovem você me irritava, obrigando-me a lavar o banheiro, que era a função só dos intocáveis. Mas eu aprendi, não existem intocáveis. Te amo muito, meu mestre, meu marido, meu guru. Falei, meu Deus, depois de tantos anos casados, esta mulher compreendeu a grandeza daquele hominho que com a idade foi se tornando feinho por fora, por dentro era lindo. Magrinho e se vestia como pobre, como um intocável, aquela classe mais desconsiderada da Índia. Inesquecível, lembrado em todas as regiões da terra. Mas aí existe o contraponto. E o contraponto, eu vou contar mais rapidamente porque eu gosto das histórias alegres.
A dor é uma mescla eficiente, mas Jesus já disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Então, muita gente fala, só a dor faz evoluir. Não, a felicidade, a alegria, a compreensão da bondade de Deus faz com que consigamos eleger por caminho nosso o trabalho e o amor ao próximo, o respeito a nós mesmos e ao próximo. E evoluímos através do trabalho e do amor ao próximo também. Agora, existem desafios, dificuldades, porque a Terra não é ainda o mundo que vai ser, um mundo de paz, de regeneração, de alegria. É para lá que nós vamos. Então tem a história do contra-exemplo. Era um homem bom. Ele nasceu filho de pais protestantes, Van Gogh. Alguém ouviu falar de Van Gogh? Bastante gente. Ele era pintor. Desde criança ele adorava pintar. Van Gogh nunca magoou, nunca feriu, nunca lesou. Mas ele estava, por motivos vários, talvez por ter agido errado, como todos nós em outras encarnações, ele nasceu já com uma tendência à depressão. Hoje nós sabemos de grande número de indivíduos que se permitem ficar deprimidos. Falta o quê? Oração, comparecimento à casa de oração, ligação com Jesus de Nazaré, pedido a Deus, em casos graves, ir ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo. E Van Gogh procurava cursos para aprender a pintar. E ele queria montar um ateliê. Então ele começou a procurar um pintor. Ele queria vários pintores alugarem uma casa e fazer uma grande casa com cursos de pintura. Mas todo mundo conhecia o gênio difícil de Van Gogh. Ninguém queria ir. Aí um pintor famoso, Gauguin, foi porque o irmão de Van Gogh, que era Marchand, que fazia propaganda dos pintores, era Marchand, esse amigo de Van Gogh. Mas os dois discutiam furiosamente. Van Gogh era muito difícil de convivência, um homem bom, mas que não aprendera a arte de bem viver, de perdoar pequenos erros, de morar junto, aguentando as diferenças de cada um. E uma noite, haviam brigado na véspera, e Van Gogh pegou um facão e andava no jardim. Gauguin, quando viu aquilo, fugiu, foi embora, falou, hoje ele não está bem. Aí, tadinho do Van Gogh, perturbadíssimo, porque aí tem esse fenômeno que o Espiritismo explica e hoje a parapsicologia. Os pesquisadores que não são espíritas criaram a parapsicologia que estuda os mesmos fenômenos. Quando enviamos um pensamento sombrio, ligamos-nos a outros pensamentos sombrios. E a sombra vem e nos envolve. Aí tem gente que diz, foi isto, foi aquilo, foi obsessor. A pessoa boa não fica obsedada. Se a gente está num padrão mental mais elevado, se sente alguma coisa estranha, lê um trecho do Evangelho, do Novo Testamento, ouve uma música boa, vai na casa de oração, pede ajuda. Van Gogh não sabia fazer isso. Então ele se irritava, permitia que seus pensamentos fossem pelo universo, catava tudo quanto era mau pensamento e trazia em cima dele. E nessa noite o fato foi tão grave que ele cortou a orelha, levou para uma namorada, voltou para casa e dormiu no meio do sangue. Quando ele acordou, ele ficou assustado. Aí ele mesmo foi e se internou numa casa para desequilibrados mentais. E lá ele pintava, estava relativamente feliz. Mas faltava a ele o apoio espiritual. Faltava a ele uma plataforma maior de vacina moral para dar coragem, que é o que encontramos aqui na Casa Espírita. Eu não posso ficar sem comparecer à Casa Espírita. Vocês podem?
A gente já começa a se sentir mal, a captar pensamentos que a maioria no metrô a gente vê todo mundo com a carinha descambada, triste. Ergue os olhos, pensa numa coisa alegre, mentalmente canta uma música. Eu gosto muito, eu não canto só no banheiro, escondida, porque eu canto mal. Mas numa hora de necessidade, eu lembro daquela, eu nem sei se é protestante ou católico, música é universal. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. É claro que Deus não tem mão, mas a música é linda, é uma alegoria, um símbolo. Se as tristezas desta vida quiserem te perturbar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te libertará. E é verdade, não adianta ficar, ai meu Deus, olha, hoje perdi o emprego. Pode chorar, gritar, vai piorar. Aí pensa, Deus vai me ajudar a arrumar um plano B. Pensamentos bons, faz uma prece, pede oração para a família e algo melhor acontece. Ligue-se às luzes, só as luzes podem nos tornar felizes. Van Gogh não sabia disso, ou não prestava atenção. E ele estava louco para sair do hospital. Aí ele consegue sair do hospital e se sente duplamente infeliz. Ele está muito mal. E um dia, permitindo que as sombras o envolvam, as maiores sombras são as nossas. Luz atrai luz, sombra atrai sombra. Gandhi já dizia isso. Por isso que ele procurava não mandar pensamento sombrio, não pensar bobagem, não se irritar, se educar. A educação das emoções, que tem um escritor que diz, só educando as emoções seremos felizes. Que emoções são essas? Emoções de raiva, de ciúmes, de inveja, joga fora. Não carreguemos lixo. As emoções que queremos, de amar o próximo, de amarmos e agradecermos a Jesus por ter vindo à Terra. Van Gogh não sabia nada disso e entrou num processo que nós chamamos de obsessivo, quando o maior obsessor somos nós mesmos. E ele acabou se matando. Claro que foi recebido, ajudado e teve a oportunidade de se corrigir em outras encarnações. Mas aí dificulta a caminhada. Enquanto que nós podemos facilitar a nossa caminhada, aceitando dificuldades sem nos irritarmos, ligando-nos à energia cósmica para resolvermos dificuldades e mantendo o pensamento de fé e de alegria. É melhor sorrir que as rugas que formam são simpáticas. Quem fica, aí desaba, o colágeno vai embora, fica uma fisionomia triste, pesada. A maior maquiagem é a alegria. Van Gogh não sabia disso, mas foi recolhido no mundo espiritual e esta hora traz sempre sofrimento, não por castigo, é porque energia vital fica impregnada com o indivíduo até que chegue o tempo em que seria a hora dele abandonar o corpo físico de partir. E é claro que é o filho da parábola do filho pródigo, socorrido por Deus Pai de amor e misericórdia. Mas nós queremos sempre encontrar os caminhos iluminados pelo ensinamento de Jesus, estreitos, mas floridos, que não machucam os nossos pés, que não fazem derramarmos lágrimas de revolta, que nossas lágrimas sejam de emoção e de alegria por sentirmos que estamos melhorando, de alegria por mergulharmos nas ondas de luzes que envolvem o planeta Terra. A obsessão, diz Kardec, o mestre de Lyon, no livro do Espírito, no livro dos Médiuns, a obsessão é resultado de abrirmos o nosso pensamento, o nosso coração
para espíritos necessitados. Mas eu diria, com a gênese de Kardec, pensamentos dissemelhantes não se unem. Se nós estivermos pensando no bem e na luz, sombras não nos atingem. Chico Xavier, ele conta que havia um espírito necessitado que estava andando atrás dele. Mas Chico só pensava em trabalhar, regar os alhos, ajudar o próximo. E uma hora diz que o espírito falou, esse não tem jeito, eu vou procurar outro. Esse está muito indiferente. Bezerra de Menezes, o grande amigo Bezerra de Menezes, ele estava também sempre num patamar de quando for hora, vocês avisam. Que chique, eu já me sinto VIP. Obrigada, querida, não mereço, mas agradeço. Bezerra de Menezes estava sempre trabalhando, era chamado o médico dos pobres. Ele não cobrava consultas, morreu pobre, ajudava. Um dia uma senhora veio pedir dinheiro, ele arrancou o anel de formatura e deu. Dava o agasalho, dava tudo. Então nenhum espírito dito obsessor, às vezes o obsessor encarnado, conseguia atingir Bezerra de Menezes. Mas ele tinha um filho dele que era mais frágil. E o espírito se ligou a esse menino, talvez por erros do passado, porque o menino ainda não sabia orar direito, já era um homem. E teve que ser internado. Mas Bezerra orava pelo filho e continuava a ajudar a todos. Foi um dos espíritos mais lúcidos, luminosos que veio à Terra. Dizem que ele cresceu tanto que foi convidado a ir habitar dimensões melhores, luzes. E ele disse, não vou abandonar meus irmãos, eu fico na Terra. E está mesmo. Tem uma grande equipe ajudando, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Eu sempre peço, Dr. Bezerra de Menezes, me ajude meus filhos, meus netos, toda a humanidade da Terra. Porque enquanto houver um indivíduo que derruba lágrimas, que sofre, nós sentiremos a dor. Enquanto houver espíritos em necessidade, nós temos que vibrar por eles. E um dia o espírito que perturbava o filho de Bezerra chegou e disse, velho santo, no começo eu queria te atingir, não consegui, mas você, com a sua bondade, com o seu serviço ao próximo, conseguiu atingir meu coração. Você me modificou. Não vou mais perseguir seu filho nem nenhuma outra pessoa. Eu desejo a luz, velho santo. Eu quero ser bom. Eu quero aprender a ser como você. E decididamente abandonou o filho de Bezerra de Menezes. E é claro que Bezerra foi ajudar esse espírito enquanto ele estava necessitado. E provavelmente, como já faz tempo, esse espírito já reencarnou ou está ajudando a Terra no mundo espiritual ou no mundo material. E nós temos que aprender a pedir durante as horas de sono que possamos aproveitar. O nosso corpo físico descansa, mas o nosso espírito, o que é o nosso espírito? Livro dos Espíritos, somos centelhas etéreas, luzes, revestidas na Terra de um corpo de energia luminosa ou de sombra, o nosso perispírito que tem a forma humana. E encarnados usamos ainda esse magnífico instrumento de trabalho, que é instrumento de trabalho, que não é para ficar, vou pôr silicone aqui, silicone ali, quero ficar uma beleza. Tudo passa. O corpo físico é transitório, merece todo o nosso respeito, mas é um instrumento para o trabalho. Somos centelhas etéreas revestidas de perispírito e nos comunicando através de um corpo físico. Quando o corpo descansa, a centelha etérea que nós somos sai, ainda na forma humana, que é a forma do perispírito,
que é como os fantasmas aparecem. Quem já ouviu falar em fantasma? Em todos os tempos surge fantasma. Na Bíblia, você viu fantasma? Tem um desenho animado agora vivo, ainda não vi. Mas meus filhos com 50, 56 anos e menos adoraram o desenho, porque diz que é um desenho onde os fantasmas e os vivos se misturam. E é o que acontece. Os invisíveis se ligam a nós pelo pensamento. Durante o sono, podemos frequentar cursos, aprender muita coisa, em vez de ficar... Tem gente que quando dorme vai querer encontrar uma balada do lado de lá. Perder tempo. Acorda cansado. Então vamos aproveitar. Corre, não chega. Não chega lá. Chega, não sei o que eu tenho, eu durmo e não descanso, é claro. Procura um bom curso, tem tratamentos de passes como aqui. Se filia aqui a uma casa espírita, à noite já vem aqui fazer um curso, tomar um passe que renova, acorda bem disposto. Parece até que se a gente quisesse voava, mas não tentem voar que ainda não dá. Nossa luz ainda não acendeu. O convite de Jesus de Nazaré, que encantou o querido Mahatma Gandhi, que poderia ter impedido um ato extremo do querido Van Gogh, esse pintor que deixou obras maravilhosas, um gênio da pintura, e que hoje, graças à lei da reencarnação, provavelmente está em magnífica condição espiritual, porque era um indivíduo bom. O convite é a nos tornarmos bons. De nada vale o poder da terra, que é temporal, a riqueza de dinheiro da terra, que ninguém leva, a riqueza da inteligência, se não for aplicada em favor do próximo. O convite é ao trabalho, ao crescimento espiritual, ao amor. E agora, para encerrar, ainda tem tempo? 5 minutos? Então eu vou recitar uma poesia de Maria Dolores, que eu amo demais, ela falando o que nós falamos antes de renascermos. Preste atenção. Nós, falando com Jesus ou com Deus, Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que não vejo, aquelas que eu tenho, e Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em qualquer parte, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, esperando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém, sem destino e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando as mãos em amor em todas as estradas, para que eu também
tem as mãos marcadas como traz as tuas. Obrigada, Maria Dolores. Obrigada pela atenção. Obrigada a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada.